cavalo assusta os cavalos. Escuto o tropel dos centauros posteiros. Almas charruas cavalgam coxilhas, guardando as fronteiras do sul brasileiro. Peleando em favor da pampa, a pilcha sovada em tiras, marcando fronteiras como lealdade. Librando os trastes da campa, na ventania rusguenta, pranchando a daga gritos de liberdade. Vendo o cavalo peão, marcas de cascos no chão, fronteiras em marcação. Nosso ideal, meu rincão. Iniciamos neste momento o segundo dia de evento, com foco na bovinocultura de corte. Então, convido ao palco nosso primeiro palestrante da manhã, Roberto Gresselé, profissional com experiência acumulada em projetos especiais para o desenvolvimento de agronegócios, estratégias de marketing e relações corporativas dentro da cadeia produtiva. Founder da Prado, Estratégias para Agronegócios, idealizador e responsável pelo projeto da curadoria técnica O Cara da Carne. Atualmente, é o executivo da Associação Brasileira de Brancos e tem em sua carteira de clientes uma dezena de empresas e entidades em todo o território nacional. Médico veterinário de formação, Gresselé, como é conhecido no setor, é pai do Chico e do Zé Pedro, sócio na vida e na empresa da Cristina Zafari Gresselé, a guria do queijo. Roberto, seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem com vocês? A parte mais importante do que ela leu ali é que eu sou pai do Chico e do Zé Pedro, marido da Cristina, amigo do professor Saul, amigo e colega do Alexandre, que nós estávamos batendo um papo, matando a saudade aí. E muito feliz de estar com vocês aqui no Encorte, amigo do Gabriel, meu amigo Gabriel Oliveira. Muito feliz de estar aqui com vocês no Encorte, dentro da UFSM, por múltiplos motivos. E são múltiplos os motivos, são vários. Gosto muito do ambiente universitário, gosto muito do contato com estudantes, com técnicos, com profissionais, com produtores rurais. Para mim aqui não tem problema, mas está dando uma microfonia, não sei se lá para o Gabriel não vai incomodar ele. E não vou desperdiçar o tempo de vocês e nem perder a oportunidade de compartilhar algumas coisas que eu estou vendo sobre, tu pode colocar para mim, Anderson, sobre o que eu estou vendo na atualidade do mercado da carne, no que eu entendo que vai acontecer, no que eu entendo que está acontecendo, e vou trazer para vocês algumas explicações daquilo que eu acho importante nós entendermos como que a gente chegou até aqui. Alô? Ah, melhorou. Entender como que a gente chegou até aqui, para entender e para buscar algumas explicações, porque nada é por acaso, e principalmente pautar o que vem pela frente. E eu quero criar um pacto com vocês. Esta é a minha opinião. Vocês têm o direito de concordar e vocês têm o direito de discordar. Só que o mais importante é, se vocês concordarem, vocês fechem com os meus argumentos que eu vou trazer para vocês. E se vocês discordarem, que vocês pelo menos tenham bons argumentos. Pensem. Tenham linha crítica de raciocínio. Exercitem a capacidade e o dom de pensar, que é o maior patrimônio que nós podemos ter como seres humanos. Então, eu não quero concordância absoluta, eu vou apresentar uma linha de raciocínio para vocês. Se faz sentido para vocês ou não, a decisão é com vocês. Espero que sirva e que seja de proveito profissional na formação e na trajetória de cada um. Tá bom? Mais uma vez, professor Saul, muito obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação, em primeiro lugar, ser seu amigo, e em segundo lugar, dividir aqui o encorte com o senhor. Bom,
Nós vamos conversar sobre o mercado da carne e fiquem tranquilos, nós falaremos de carne, mas nós vamos falar uma boa parte desta conversa, nós vamos falar de gente. Porque nós não produzimos carne para a bandejinha do supermercado. Nós não produzimos carne para a embalagem a vácuo. Nós não produzimos carne para o refrigerador. Nós produzimos carne para as pessoas. Nós produzimos carne para uma criança. Vários tipos de criança. Crianças, adolescentes, adultos, velhos, saudáveis ou enfermos, ricos ou pobres, milionários e miseráveis. Certo? Então, eu sempre uso de uma lógica, e já nem trago mais slide disso, porque já ficou cansado, mas nas universidades, e quando eu estudava, eu lembro dos professores dizerem, né, temos que, quem quer trabalhar com carne, o Alexandre vai lembrar disso, quem quer trabalhar com carne tem que entender do pasto ao prato. E eu brinco que não, é ao contrário, nós temos que entender o que acontece nos pratos, nos diferentes tipos de pratos do mundo, para depois construir o boi que a gente precisa para cada tipo de prato. Então, uma lógica de cadeia reversa que, na minha opinião, faz bastante sentido. Quando a gente vê essa criança participando de um evento de carne, e aquele evento foi em Pelotas, de um grande amigo meu, Márcio Ávila, quando a gente vê uma criança indo num dia de sol comer carne, quando a gente vê a carne sendo tratada, quando a gente vê a carne sendo fotografada, quando a foto é instagramável, quando ela é repercutida, quando ela dá mais curtidas, quando ela é repostada, quando a carne vira uma foto de parede, uma ilustração, eu me sinto feliz, porque eu modestamente sabia que isso ia acontecer, e por isso investi a minha carreira profissional nisso, por isso trabalho nesse setor, e ao mesmo tempo me sinto surpreso com a velocidade com que isso aconteceu. E a minha mãe, que tem 74 anos, até hoje não entende por que a cada pedaço de carne que sai da churrasqueira, quando eu estou fazendo um churrasco, alguns amigos vêm com o celular e antes de comer, antes de elogiar, antes de cheirar, tiram uma foto e postam. E muitas vezes comem aquela carne fria. E na cabeça da minha mãe isso não faz sentido, tirar foto de carne. Mas entendam, ela tem 74 anos, ela é de outro mercado de carne. Opa, não, ela está viva, saudável, graças a Deus, e come bastante carne. Então ela é mercado de carne também. Assim como a pessoa que tira foto se preocupa mais com o Instagram e com o filtro que vai usar, também é mercado de carne. Então vão entendendo por onde eu quero percorrer esse caminho com vocês, tá? O caminho das pessoas, o caminho da escolha dos consumidores. Mas o fato é que a carne virou a rainha, virou o palco, conquistou o seu lugar de destaque e ela deixou de ser, e aí tem uma reflexão bem profunda e que explica bastante o que está acontecendo. A carne deixou de ser apenas alimento. Sempre se comeu carne. Há milênios se come carne. 6 milhões de anos. A carne deixou de ser alimento, de ser fonte de nutriente, ela segue sendo isso também, mas ela é hoje objeto de desejo, ela é estilo de vida, ela é forma de comunicação, ela é elemento de formação de tribos, as tribos dos açougueiros, as tribos dos assadores, as tribos dos produtores da carne e tal, as tribos. Então ela passa a assumir um papel de protagonismo nas nossas vidas, e aí eu me dirijo a vocês que estão nesse auditório agora, que são pessoas que vivem ou viverão do mercado da carne, da produção da carne, da pecuária de corte. A carne assume um papel de protagonista e nos arrasta. E é isso que eu estou sentindo que está acontecendo particularmente comigo.
Por mais que eu tenha dito para vocês que eu acreditava que o que está acontecendo ia acontecer, eu não consegui prever a intensidade. E por não conseguir prever a intensidade, hoje falta mão, falta braço, de tanta coisa que tem para fazer com carne, de tanta oportunidade que tem para fazer com carne, de tanta coisa que tem para fazer pela carne, com carne, para a carne. E aí, fazendo uma pequena pausa, como uma dose de incentivo, porque eu acho que diante do mundo que nós temos hoje, de vez em quando bastante de cabeça para baixo, nós precisamos de notícias boas, eu vejo que nós temos um futuro promissor pela frente. Então, a vocês, que junto comigo, com pessoas como o professor Saul, o Alexandre, professora Luciana e outros tantos, aqui dessa universidade, que escolheram trabalhar na pecuária de corte e na carne, se vocês não ratearem, vocês têm um futuro garantido. Não deitado em berço esplêndido. Tem que trabalhar. Bastante, mas vocês têm um futuro garantido. O futuro é promissor para quem trabalha com isso. Certo? E o mercado da carne é aquela menina lá, no evento em Pelotas, e o mercado da carne é a minha mãe de 74 anos, que não entende os amigos tirando foto de carne. E o mercado da carne são vocês, mas o mercado da carne é a Anitta e o Fábio Porchat, que vão em cadeia nacional, falam asneiras, falam, nem sei o que dizer, falam vulgaridades, falam inverdades, falam conhecimento raso, falam coisas que não conhecem, que, como ele disse, parafraseando e sendo ipsis literis, ele disse mais ou menos que o problema da pecuária do Brasil era que todo o cocô do boi ia para os oceanos. Né? Imagino que aqui de Santa Maria, o cocô do boi entre num tubo, atravesse o Rio Grande do Sul e vá lá, seja despejado ilegalmente no Oceano Atlântico. Ou talvez suba a cordilheira e vá para o Pacífico. E aí são alertas, porque nós não controlamos isso aqui. Assim como não vou mudar a cabeça da minha mãe, que eu falava para vocês, eu não consigo controlar. E não percam tempo tentando controlar este tipo de situação. Não percam tempo tentando talvez mudar a forma de pensar de pessoas como essa. Estejam alerta a pessoas como essa. Ajam sobre com os nossos dados e fatos, as nossas informações sobre a realidade do nosso setor e ofereçam a este consumidor, porque isso é uma disputa. Assim como a Nike disputa clientes com a Adidas, hoje existe uma disputa ideológica por comer carne ou não comer carne, que precisa ser equiparada, e isso passa sim por nós. Isso passa pela capacidade nossa de fornecer informações acerca de tudo que nós fazemos. E tem uma situação que me preocupa muito, eu falei isso em Lavras usando esse mesmo slide no Universo Pecuário há poucos dias atrás, e eu dizia o seguinte: se vocês querem saber aonde que eu acho que a porca vai torcer o rabo, esses cidadãos aqui já estão nos fazendo um estrago gigante, formando muitas vezes a ideia das nossas crianças de 6, 7, 10 anos, certo? Que prestam atenção neles. Eu não presto atenção neles. Não assisto, não escuto-os. Não assisto-os. Agora imaginem quando forem os nossos consumidores, os donos de casa, daqui 15 anos, quando os donos de casa forem os atuais crianças de 10 anos de hoje, que estão sendo forjados por este tipo de conhecimento. Aí a porca vai torcer o rabo. Então, por isso que eu disse que nós estamos garantidos, o nosso futuro é promissor, mas nós precisamos trabalhar. Eu preciso de vocês, o produtor precisa de vocês, produtores, vocês precisam de nós, técnicos. Nós temos que trabalhar junto, tem trabalho para todo mundo, tem um esforço gigante, sobretudo sobre o mercado da carne, daquela velha máxima de oferecer carne de qualidade hoje, amanhã e sempre, mas precisa entender que qualidade é essa, mas sobretudo um insumo que não volta para trás é a informação. Nós precisamos de muita informação. Informação é munição. Seja informação técnica, seja radares antenados, seja estar ligado com o que está acontecendo, porque essa é uma disputa que passa bastante por isso. Então lembrem-se, se vocês acham que hoje debater no mundo, onde é que é o... Aqui? Aqui.
debater num mundo com a Anitta e com o Porchat, eu acredito que o que vai ser pior e mais desafiador é com as pessoas que o Porchat e a Anitta estão formando. Com as crianças que estão dentro de casa agora, enquanto eu estou aqui, estão acessando em YouTube de pessoas com valores rasos, como essas discussões que de vez em quando acontecem aí. E o mercado da carne ainda é feito por cenas infelizes e trágicas de um mundo que numa parte dele ainda está em construção, ou está sendo questionado, ou está sendo debatido, ou está sendo disputado, e isso tem impactos e efeitos nem sempre positivos para aquilo que a gente queria. Nós desenhamos um mercado promissor de carne, nós trabalhamos por ele, nós acreditamos que basta produzir boi hoje, amanhã e sempre, que nós estaremos bem. Só que esta seria a novela perfeita. Mais ou menos como a gente imaginou, eu particularmente imaginei que eu ia ter a minha vida padrão, né? Qual a minha vida padrão? Nasci em Livramento, eu vou embora para Porto Alegre, eu vou me formar, aí eu vou conhecer uma garota, eu vou namorar, depois de namorar eu vou noivar, depois de noivar eu vou me casar, eu vou ter 2 filhos, os filhos vão ter 3 anos de diferença, um vai ser homem, outro vai ser mulher. A minha sogra e o meu sogro não morrerão, durarão até 120 anos e morarão na casa da esquerda. Meu pai e a minha mãe não morrerão, viverão 150 anos e viverão na casa da direita. Eu terei dinheiro à vontade, trocarei de carro todo ano e o meu time vai ser campeão todo final de dezembro. Esse é o mundo que a gente espera, né? Só que fatalmente não é assim. E muito do que a gente está se debatendo, é porque nós estamos numa confluência, nós estamos numa rotatória do mundo. Nós chegamos numa fase, numa encruzilhada, e não é nem uma encruzilhada, porque uma encruzilhada te leva ou para um lado ou para o outro. Nós estamos chegando num ponto onde várias gerações se encontraram. Esse ponto pode ser 2022, esse ponto pode ser 2021, pode ter iniciado lá em 2019, mas o fato é que hoje, dia 18 de novembro de 2022, nós temos vários tipos de pessoas habitando o mesmo planeta. E aqui sim eu não abro mão que vocês concordem comigo. Entendam, são pessoas absolutamente diferentes uma das outras. Os valores daquela turma da direita lá, daquela turma da esquerda da foto, serão diferentes destes da direita. E eu não estou fazendo juízo de valor, se está certo, se está errado, não. Só estou dizendo que não esperem um comportamento padrão e normal. Terão comportamentos diferentes, viverão diferentes, já vivem de formas distintas, têm outras expectativas e, portanto, senhores que estão no encorte hoje, querem carnes diferentes. Eu quero mal passada, ele quer bem passada. Ele gosta de carne só no churrasco, outro só no dia de semana. Outra carne magra, outra carne gorda. Uma gosta de carne normal, outra gosta de carne halal. Outra gosta de carne Angus, outra gosta de carne magra na França de charolês. Outra gosta de carne a pasto, outra gosta de carne de boi confinado. Outra gosta de carne de dianteiro, outro gosta da costela. São vários cidadãos do mundo, são várias pessoas que têm valores diferentes, muitos desses valores explicados pela época que nasceram. Aqui é bem verdade, gerações mais ligadas às necessidades basais, foram gerações que saíram das 2 maiores guerras que o mundo já viu e, portanto, aprendem a valorar o fato de apenas ter um mínimo de carne para comer, valorizam, são a nossa geração de pais, são a nossa geração de avós, que ainda felizmente quem os tem, é aquele recado tipo, não deixa nada no prato, come tudo. Isso só quem viveu restrição, não pobreza, restrição, inflação de 300%, não ter desabastecimento, só quem viveu isso, entende isso e valoriza isso. Quem não viveu isso, não entende uma lógica de usar cada grama que veio no teu prato, de comer cada grão de arroz.
E por isso que eu falava do recado que está sendo dado pela Anitta e pelo Porchat. Eles não estão preocupados se as pessoas que têm comida estão comendo tudo, que para mim deveria ser uma preocupação, porque isso também é educação, né? Fazer jus à comida que chega no teu prato. Não engrossar essa estatística maldita aí que a Ceasa diz que todo ano o Brasil joga fora 37% da comida que produz. Isso é maldito, isso é tenebroso. Nós tínhamos que ter 5% de desperdício, nós tínhamos que ter 2% de desperdício no máximo. Então são gerações diferentes, com expectativas diferentes e com valores diferentes. E as relações, o fato é que elas se tornam cada vez mais humanas. As empresas, ao invés de se relacionar e produzirem algum produto ou algum serviço de uma empresa para outra empresa, de uma empresa para uma instituição ou para um capital maior, elas entenderam, ou pelo menos uma parte dela, que elas têm que produzir os seus serviços para seres humanos, porque esses seres humanos têm valores, têm sentimentos, enfim. E isso muda bastante a nossa relação, porque fatalmente, e vejam que eu investi os primeiros 15 minutos da conversa com vocês, antes de falar de carne, nós estamos falando de gente. Pessoas. Pessoas que pegaram Covid, pessoas que não pegaram Covid. Pessoas, eu acho que eu vou mudar para cá. Pessoas que se vacinaram, pessoas que não se vacinaram. Pessoas da esquerda, pessoas da direita, pessoas do Grêmio, pessoas do Inter. Pessoas que estão torcendo para a Ucrânia e pessoas que estão torcendo para a Rússia. Certo? Pessoas. Como eu disse, ricos e pobres. Vocês podiam ter me dito que do lado de cá não dava microfonia, né? Gente diferente. Gente, eu acho que tu, não sei onde é que é, aqui. Gente bem e mal informada. Prestem atenção naquele diferente. É a palavra que eu mais gosto daqui. Porque existe uma máxima, uma tendência a tu acreditar que todas as pessoas nessa sala aqui são iguais a ti, ou pelo menos deveriam ser igual a ti. E isto, sinceramente, não é inteligente pensar assim. As pessoas têm sentimentos diferentes, valores diferentes, necessidades diferentes, histórias diferentes, vieram de lugares diferentes, percorreram caminhos diferentes. E eu não estou falando da Federal de Santa Maria, hoje, 18 de novembro. Sim, porque um veio de Livramento, outro veio de Caçapava, outro veio de Porto Alegre. Eu não estou falando disso, eu estou falando de trajetória de humanidade. Certo? Gente com opinião, gente sem opinião, gente com diferentes necessidades, mas fatalmente, e eu deixo por último o principal drive da minha linha de raciocínio com vocês. Sim, gente diferente e sim, muita gente. Muita gente. Que esse é o fator. Não é um dos. Esse é o fator que explica o sucesso da pecuária de corte e da produção de carne. Tem muita gente no planeta para comer carne. E tem muita gente para comer carne que ainda não consegue consumir a quantidade de carne que gostaria e passa por incremento de renda. E tem gente que não tem nenhum acesso à carne por miséria total e que, quando começar, meu amigo, pode produzir boi na Bossoroca porque vai faltar boi. Ah, mas e o preço agora? Poxa, esse preço derreteu. Bom, aí é uma outra questão. Entendam conjuntura de mercado, entendam ciclo pecuário, ciclo de alta e baixa, retenção de vaca, essas coisas todas que dentro de uma universidade como essa, tenho certeza que isso é bem explorado. Nós estamos num período de baixa, que é cíclico, mas nós estamos fazendo assim, acompanhe o meu dedo. O gráfico, de novo, né? Que a minha mãe e o meu pai iam durar 150 anos e morariam na direita, e a minha sogra e meu sogro... O nosso sonho do produtor em boi é que o preço do boi fosse assim, né? Porque eu ouvi de produtor, quando a arroba estava em São Paulo há 2 anos atrás, a 335, que mas podia dar uma melhorada. De quanto? 500? Assim, talvez, tá bom? O sonho de todo mundo é que a arroba do boi fosse assim, né? E eu digo para você, sabe como é que é a arroba do boi? A arroba do boi é assim, ó. Mas entendam que ela saiu daqui e ela chega aqui. Só que ela não é assim, ela é assim. Certo? E mais profissional, e mais interessante, mais resultado vai ter o produtor que entendeu o momento e se preparar para o próximo. Que é o próximo período que vem
logo pela frente. Então vocês estão vendo que eu falei bastante para vocês de educação, eu falei bastante para vocês de gente, porque eu acredito que os nossos valores estão bastante, de certa forma, eu bati um papo com o professor Saul e com o Alexandre ali no mate, antes de começar o evento hoje, sobre educação. E fazendo quase que uma pausa dramática com vocês aqui, eu divido com vocês aquilo que é hoje, na minha opinião, o principal problema da sociedade brasileira. O nosso baixo nível de educação. Baixíssimo nível de educação. Assustador nível de deseducação. E eu não estou falando de educação do ponto de vista técnico, de qualidade de zootecnista, de qualidade de engenheiro ou de qualidade de advogado. Isto também. Isto também. Mas eu estou falando do bom dia, boa tarde, com licença. Por favor. Primeiro as mulheres. Senhora, sente aqui. Senhor, sente aqui. Professor, com licença, eu posso lhe pedir uma informação? O trato das pessoas, as coisas que as pessoas estão lendo e assistindo, a vulgaridade do conhecimento raso de que eu olho rápido, concluo e opino. Pergunta para o professor Saul o que se precisava fazer para tecer uma opinião há 30 anos atrás. Ah, mas isso é melhor então, porque o Brasil de hoje qualquer um opina, nós somos um país livre. Esta é a parte boa de ser um país livre, de ter opinião. O que me preocupa é que as pessoas analisam pouco, tiram mais fotografias e não olham o filme todo. E com base numa fotografia, concluem. Até aí não tem problema. O problema é que ele conclui e ele opina. E aí, ao opinar, ele está formando outra pessoa. Inclusive meu filho de 6 anos. Eu digo isso, professor, exatamente para chocar, viu? Eu digo que educação é o maior entrave e desafio do agronegócio brasileiro. Não é o carrapato, não é o preço do boi que está baixo agora, não é o capim anone no Rio Grande do Sul. O que mais me assusta no longo prazo é o baixo nível de educação, e aqui eu estou falando do nosso consumidor. Quem é o consumidor de carne do meu trabalho? Vocês. Está nos chamando de deseducado? Não, por favor. Vocês são inteligentes e estão entendendo aonde eu estou querendo chegar. Tá? E isso acontece, nós falamos disso, né? Nós temos um podcast, eu, o Caju, a Ana Doralina, o Ricardo Aigen, nós temos o Veloso, o Leonardo Canelas, nós temos um podcast no Spotify chamado Agronautas, que eu convido vocês a começarem a seguir, acompanhar no Instagram, enfim. E lá nós já abordamos 3 episódios sobre o tema educação, de tanto que isso nos importa. E vocês vão ver que eu deixei registrado um depoimento. Levantei a mão e disse, na minha opinião, o maior desafio da pecuária de corte brasileira nos próximos 50 anos é a falta de educação de um povo que tem aí, que tem muito, que é diferente, mas que está com problemas semelhantes a desse pires. E por que eu trago um pires para vocês? Porque quando eu gosto de dizer que a pessoa pensou pouco e concluiu rápido, ele pensou com a profundidade de um pires. Né? Ele não entendeu basicamente a diferença entre dado, informação e conhecimento. Eu olho um número, eu transformo aquilo em conhecimento, em informação, eu gero uma informação e eu transformo aquilo em conhecimento se eu consigo transferir. As pessoas estão menos preocupadas e fazendo isso de uma maneira muito rápida. E como eu estou dentro de universidade, professor Saul, eu não podia deixar de fazer isso. Tem algum aqui, será aqui? Aqui para cima, assim, tipo rapper? Tá. Particularmente, a minha trajetória, que eu acredito que está na metade da minha vida profissional, é uma trajetória que tudo que tenho, venho do conhecimento que eu dediquei, inclusive junto com Alexandre, numa época da vida aí, que nós estudamos junto. Então, eu não consigo ver, mas esta é a minha opinião, e vocês não são obrigados a concordar. Até porque tem gente que não estudou, jogador de futebol, por exemplo, e ganha dinheiro que eu não vou ganhar na vida, ele ganha num dia. Né? Mas esta é a minha validação, esta é a minha forma de enxergar.
Tudo que eu tenho, eu aprendi com essa turma aqui. E não especificamente com esses que aqui estão. Porque, por exemplo, não está aqui nesse slide o professor João Hestley, que eu li, quantos, Alexandre? 60 artigos dele, vi 20 palestras, viemos em 10 dias de campo, compramos aqueles livrinhos, o preto e o vermelho dele, lemos de frente para trás, enfim. Mas é uma forma de reconhecer a trajetória de que, na verdade, os mestres, e estes foram os principais meus, na minha formação do que eu tenho hoje, são pessoas que, até hoje eu mantenho contato com eles. Quando eu quero aprofundar uma prosa para eu não me tornar um pires, eu bebo nessa fonte aqui. E vocês, tem a fonte de vocês aí. Não fica bravo, porque ele não sabia que eu ia botar essa foto dele aí. E eu sei que ele não gosta. Mas como ele não manda em mim, né? O professor Saul é uma pessoa que eu tive a infelicidade de não ser aluno dele. Nunca fui aluno do professor Saul. Mas tive a felicidade de que a minha trajetória profissional cruzou com a dele. Através do encorte. Eu vinha 10 encortes, eu acho. E vocês são um felizardo por terem uma pessoa como o professor Saul. Aproveitem o professor Saul. Aproveitem-se positivamente dele. Beneficiem-se do que as portas que ele abre para vocês. Porque aquela turma que estava no slide anterior, o professor Saul, o João Hestley, o Alexandre, a Luciana e todos, o Dari, o Leonir Pascoal e tantos outros, eles estão, a professora Marta, eles estão à disposição de vocês. E eles frequentam o mesmo mundo e disputam o mesmo oxigênio que o Fábio Porchat. É uma pena que eu não consigo canalizar mais para um lado. Tá? Não se transformem em uns pires. Raciocinem através do conhecimento que vocês ganham com essa turma aqui. Se vocês estão vendo então aonde eu quero chegar com vocês, eu estou falando de uma grande mudança de rota alimentar. Eu estou falando que as pessoas estão se alimentando diferente, que as pessoas estão vindo de lugares diferentes, que o mundo, planeta Terra, não Santa Maria, não Rio Grande do Sul e não Brasil, planeta Terra, Afeganistão e Quaraí. Entendem? Não é Santa Maria e Porto Alegre. Santa Maria e Porto Alegre são muito parecidas neste mundão de Deus. Peguem o Catar, onde vai ser feita a próxima Copa do Mundo, e peguem a Bossoroca. Nova York e Piratinina, Serra do Sudeste ali. Este mundo está comendo carne diferente, está buscando carne diferente, tem competição, tem competitividade, tem disputa, tem penso, tem estratégia sobre como produzir carne, como vender carne, como ofertar carne. E como diz um autor que vai me faltar o nome, isto aconteceu, acho que é o Dado Schneider, que diz, e o mundo mudou bem na minha vez, né, uma coisa assim. E isto está acontecendo agora, aos olhos de vocês, na nossa frente, nas nossas gerações. Aqui nesse auditório só não tem aquela geração, a última ali, mas tem quase todas as outras aqui. Então tá vendo? Não está acontecendo na tua geração, não está acontecendo na minha, está acontecendo na nossa vez. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Se a gente olha, isso aqui não é para vocês verem, porque eu sei que é pequenininho, tá? É só para vocês entenderem como na época eu trazia a perspectiva, e agora sim nós entramos num assunto de qualidade e de carne. Eu trazia a perspectiva que o erro seria, que o erro seria eu menosprezar e entender que carne bovina é tudo uma coisa só. E eu dizia, não, existe carne bovina ingrediente, existe carne superior, existe carne gourmet, existe carne premium. E cada carne dessas é um tipo de boi, é um sistema de alimentação. Cada tipo de carne dessas é um tipo de prateleira, é um tempo de produção. Cada carne dessas tem apelo, umas nem têm apelo, umas nem têm embalagem, outras têm a melhor embalagem e a mais cara do mundo. Para aquelas premium e gourmet, tu tem que estudar rótulo, tu tem que fazer palheta de cores, tu tem que entender de marketing, de geomarketing, da onde tu vai colocar, de PIB per capita da cidade onde tu vai ofertar aquele produto.
As outras, ingrediente e carne superior, não, é a carne mais coringa. Aquela que na falta de, tu usa ela. Ela é mais, a nota 6, ela é mais morninha, tu consegue encaixar ela em diferentes prateleiras. Tá? Mas aí eu começava uma reflexão sobre que tem um grande equívoco, se vocês concordam comigo, naquela parte que nós temos muita gente, e são muitas as pessoas, de que nós precisamos entender que a carne que o mercado quer não necessariamente é a carne que eu quero. É a carne que eu gosto, é a carne que tu gosta. São diferentes tipos de carne para diferentes tipos de necessidade. E aí, eu fiz uma lista para apresentar lá em Lavras do Sul, no Universo Pecuário, e trouxe para vocês, que eu disse, mas de que carne que nós estamos falando? Se eu fizesse uma pergunta aqui, não teria grande variabilidade. Se eu disse, qual é a carne que vocês mais gostam? Nós íamos levantar a mão aqui, todo mundo, e nós íamos dizer costela, vazio, picanha, maminha alguns, picanha no Rio Grande do Sul poucos, mas vocês entendem que isso nos torna bastante semelhante, né? A maior parte vai dizer que gosta no ponto, e com o advento da melhoria das carnes produzidas no Brasil, nós íamos dizer que gostamos de carne de animal jovem, carne macia, carne bem feita, certo? Muitas carnes mal passadas, que é um advento novo do consumo de carne brasileiro, enfim. Só que vamos extrapolar, vamos para mais longe um pouquinho. Nós precisamos de carne para o assado de domingo lá na minha casa em Porto Alegre, e é um tipo de carne, certo? É um tipo de carne para minha casa lá. Para o pastel da rodoviária de Belo Horizonte, é outro tipo de carne. Concordam? Que é outro do refogado com couve que a gente faz na estância numa segunda-feira, numa sobra de geladeira que tem lá. Que é outro tipo de carne para os kebab lá nos arredores de Londres, que eles comem muito. Que é uma carne completamente diferente da carne do salt bee, o homem do salzinho, que joga o salzinho na carne, que tem os restaurantes caríssimos e agenda lotada por 1 ano em Dubai. Eu não posso pedir para o Alexandre produzir um boi, o Alexandre me entregar um novilho de 2 anos, produzido com campo nativo melhorado, em cima de Tifton no verão, irrigado, bem suplementado, usando uma boa ração. Eu não posso pedir para o Alexandre me entregar esse boi e eu rifar este boi nestes mercados. Por isso a importância de encaixe comercial. Por isso a importância de primeiro saber qual é o prato e depois eu ir para o pasto. Nesse exemplo que eu dei do boi que eu peço para o Alexandre, cabe em alguns desses aí. Mas, por exemplo, eu não posso ralar um boi do Alexandre, um novilho Angus, Hereford, Brangus, Braford, enfim, a raça que for, 2 anos, fecho no capricho, no Rio Grande do Sul, com esmero, com conhecimento, com sal mineral, com ração boa, para ralar ele e transformar ele em pastel da rodoviária de Belo Horizonte. Vocês entendem a perda de oportunidade? Feliz vai ser de quem comeu pastel, né? Mas vocês entendem que é uma perda de oportunidade. Assim como o inverso é verdadeiro, quando de vez em quando eu permito que em bons restaurantes, em boas operações, eu tenha um boi ruim fornecendo, enquanto eu tenho um boi em alguns recantos do Brasil à disposição. Então vocês entendam que são carnes diferentes, e essa carne diferente passa no Brasil, fatalmente hoje, 2022, por uma mudança de rota e de pesos na balança que nós estamos enfrentando, e vocês estão sentindo isso no bolso agora, principalmente quem produz e principalmente quem compra. A carne brasileira é consumida por 2 cidadãos. E aqui uma generalização. Ou ele é um cidadão do Brasil, ou ele é um cidadão do mundo. Acompanhe os números, tá? Porque eu não sou muito de escrever. O consumidor brasileiro comia, há 10 anos atrás, 90% da carne que nós produzíamos. Há 5 anos consumia 80% da carne que nós produzíamos. O ano passado, e esse ano já está comendo apenas 70%. Poxa, mas 70% é um monte, sim, mas eles comiam 90%. Nós comíamos 90%. Em contraposição, o mundo levava 10% da nossa carne. Classicamente a gente dizia que era 80-20, então nos últimos 10 anos levou 20%. O ano passado levou quase 30%, e agora, se a estatística fechasse hoje, está levando 34%.
Aonde eu acho que nós vamos estabilizar a balança nos próximos 5 anos? Ali. Eu acho que o brasileiro vai consumir 65% da carne que produz e o mundo vai demandar mais. E aí tem um recado para todos vocês nesse. Esse slide é bem importante, na minha opinião. Tem impacto para todo mundo aqui. Para quem produz, para quem dá consultoria, para quem é jovem e quer se formar, e para todos nós que no momento saltamos lá de cada prateleira e somos consumidores. Sim, eu não acredito muito que a carne vai cair de preço. Porque lei de oferta e demanda, se nós estamos disputando carne com os cidadãos do mundo, e o mundo em muitas partes está enriquecendo do ponto de vista quem não tinha nada e agora tem $10, está milionário, né? Então, se nós estamos disputando carne com cidadãos do mundo, o que ficar aqui dentro para ser consumido vai valer mais. Acredito na queda do preço do diesel? Acredito. Acreditava no preço da queda da gasolina? Sempre acreditei, sabia que não ia ficar no patamar que estava. Acredito que o boi vai melhorar de preço? Acredito. Acredito que a carne vai cair de preço? Não acredito. Essa é a notícia ruim para nós consumidores. Para nós empresários, produtores, consultores, essa é a notícia boa. A Apple não torce para que o iPhone caia de preço. A Apple torce para que o iPhone suba de preço. Trabalha todos os dias para isso. Claro que existe a gente não pode generalizar. Eu generalizei explicando em dois cidadãos, um brasileiro e um do mundo, mas entre o brasileiro tem classe A, B, C, D e E, que tem valores diferentes, necessidades diferentes, faixas de preço diferentes. Não vamos generalizar achando que é tudo a mesma coisa. Eu só estou explicando a lógica de mercado e a disputa que vai se estabelecer. Para o pastel da rodoviária de Belo Horizonte, para o espetinho xixo com cebola e pimentão no espetinho ali no centro de Porto Alegre, quando todo mundo está vindo do trabalho, está esperando o ônibus, tem aquele, sabe aquele meio tonelzinho ali que o cheirinho é bom, a experiência de vez em quando nem tanto, né? Para esta carne aí, para a carne do buffet, para a carne do marmitex, do canteiro de obra, não tem nada errado a carne vir daqui. E eu explico o raciocínio. Não vamos entrar no juízo de valor se a raça é A, B ou C. Não vamos entrar no juízo de valor se a carne tem marmoreio ou não tem. Se a carne é rastreada ou não tem, ou não é. Vamos entrar no ponto, no ponto da questão preço. Vamos entrar na questão de constância e oferta. Vamos entrar na questão de competitividade produtiva. Porque, na verdade, o que a gente tem que se importar é que se esta carne, eu estou falando isso porque eu estou falando aqui no Rio Grande do Sul, né? Dirigido a uma realidade que é a de vocês. Nós temos que brigar, e é esse o meu trabalho, para que a boa carne do Rio Grande do Sul, o boi bom do Rio Grande do Sul, ganhe outras prateleiras. Porque essa aqui, essas outras que eu dei lá do pastel da rodoviária de Belo Horizonte, nós já perdemos. Nós nunca tivemos, na verdade, e nunca teremos. Esta é desse sistema produtivo. Eficiente, rápido, que tem muitos questionamentos ambientais, tem muitos questionamentos de bem-estar animal, mas ele é eficiente, ele é rápido, os confinadores estão cada vez mais profissionais, os confinadores estão investindo, e eu não sou aqui um defensor, eu não sou contra ou a favor de confinamento, de boi a pasto, não é isso, tá? O que eu gosto na minha casa é uma coisa, mas eu não vim aqui para falar isso para vocês, né? Eu vim aqui para falar uma opinião técnica. A opinião técnica é que tem espaço para todas as carnes, inclusive para essa. E que erro nosso é, e eu estou vendo isso nos grupos do WhatsApp hoje, o produtor rural esperneando pela entrada de carne de outros estados no Rio Grande do Sul, entrada de boi, entrada de peças de dianteiro para desossar aqui. E isso, vocês entendam, é uma lei de oferta e demanda. Se está vindo carne de boi mais barato de outros estados para o Rio Grande do Sul, é porque o Rio Grande do Sul, além de estar pedindo carne, mas principalmente está pedindo uma carne mais barata. E carne mais barata eu não faço com um novilho de luxo do Rio Grande do Sul. O novilho de luxo do Rio Grande do Sul vai para os mercados de agregação de valor. Aonde? Em Porto Alegre, na boutique de carne de Santa Maria, aquela boa, na parrija, aquela boa lá de Santa Maria, no bom restaurante, no bom churrasco de vocês de final de semana, vai para Porto Alegre, vai para Gramado, mas vai para São Paulo, vai para Curitiba, vai para...
enfim, para onde tem que ir. Esta briga aqui é uma briga gigantesca, é uma disputa quase que desleal por eficiência de processo, é um reloginho, é uma fábrica de produção de carne, tá? De confinamentos que estão posicionados e explica muito o que nós estamos vivendo agora. Essa foto aqui é de um confinamento que eu tirei em fevereiro desse ano. Este confinamento aqui tinha estocado 62 mil bois para esse ano. Boa parte desse boi entrou no mercado de carne gaúcha. É a costela que está sendo comida aos domingos em Quaraí, é desse boi aí. Porque em Quaraí ou na minha Livramento não querem pagar, ou não tem dinheiro para pagar, R$90 por 1 quilo de costela. Eles querem pagar um assado de tira 32. Não tem como fazer um assado de tira R$32 o quilo com um boi de luxo aqui do Rio Grande do Sul. Não tem como. Aí a carne precisa vir desse sistema produtivo. Então eles se calçaram. Bem verdade que boa parte dos frigoríficos fizeram contratos e anteciparam suas compras, travaram o preço do boi e estocaram aí, olha, a grosso modo 1 milhão de cabeças, meio milhão de cabeças, e disseram, beleza, ficamos com eles, estão confinados, agora nós vamos regular o mercado. E foram largando, e explica muito da nossa queda que a gente teve nesse meio de ano e estamos até agora. Só que o nosso papo aqui para o Rio Grande do Sul, apartando a nossa parte que nos toca, é a carne de qualidade, é aquela carne que naquela minha estratificação ali, aquelas últimas de baixo, a carne gourmet e a carne premium. A carne para pessoas que eu acredito, e aqui por favor entendam bem o que eu estou falando, tá? Para não gerar nenhum tipo de desconforto. Eu acredito em todas as produções de carne. Vejo mérito e oportunidade de trabalho, inclusive, algumas vezes no Brasil atual, nas carnes, tem mais oportunidade de trabalho na carne ingrediente e na carne superior do que na carne gourmet. A carne gourmet, todo mundo quer participar dela. Todo mundo quer tirar foto com um tibone bonito hoje. Poucas pessoas dão atenção que em Porto Alegre tem uma rede de lancheria que vende 4.000 X por dia. 4.000 X por dia. Precisa de 150 gramas de carne moída para cada um. Quem é que se preocupa em vender carne para esse cara? Eu me preocupo. Certo? Isto é carne. Sendo de qualidade, sendo limpa, bem produzida, não tem problema nenhum. Porém, eu me destino mais e convido vocês a olharem a parte que nos toca, que é a carne de qualidade. Carne de qualidade superior. Que é uma carne que para nós como diferenciais, além de marmoreio, além de raça A, B ou C, nós colocamos dentro da embalagem os nossos diferenciais de produção, que são traços culturais, são traços naturais, que passa por qualidade de pessoas, que passa por qualidade cultural, que passa por qualidade da onde nós estamos no planeta Terra, que passa e frequenta uma cadeia que eu não imaginava viver, que é isso. Isso são braços e pernas de pessoas, Alexandre, que se tatuam, porque tiraram a carne do lado de ser comida e fizeram da carne um estilo de vida. Vocês entendem como eu devo estar feliz por isso estar acontecendo? Eu não tenho nenhuma tatuagem, tá? Não pretendo me tatuar. Mas eu trabalho para esses tatuadores aí. E estou feliz que eles estão comigo, porque eles ajudam e cumprem um papel que eu não cumpriria. Eles fazem ponta de cadeia. Eles se relacionam com consumidores, com aquela menininha do primeiro slide, de uma forma que muitas vezes eu não consigo. E eles complementam o meu trabalho. Então, feliz de nós que estamos nessa etapa da nossa jornada. Feliz de nós que temos a nossa carne trabalhada nas plataformas de streaming, como Netflix, por exemplo, que nos oferece conteúdo de churrasco. Isso é inimaginável há 10 anos atrás. Assim como eram inimagináveis os eventos de churrasco, que tu ia juntar 2.000 pessoas, ia cobrar R$250 um ingresso de all inclusive, e que todo mundo ia lá fazer o quê? Comer churrasco. Isso não se previu, isso não se imaginava, e isso ganhou uma dinâmica, inclusive em cidades do interior, como Santa Maria, que esses dias teve um e já teve outros tantos. Muito aqui no sul do mundo está sendo acelerado, eu estou indo para a reta final, tá? Muito aqui no sul do mundo está sendo acelerado por estilos de vidas diferentes. E achemos agora a explicação por que a gente está tatuando e falando em entrecô, bife de chouriço, tibone, se a gente conhecia costela,
vazio, picanha, maminha. E o resto era panela. Estou sendo radical, mas é para explicar como que era há 15 anos atrás. Como é que agora a gente desossa todo o boi? Como é que agora o Bolinha, que já veio aqui outras tantas vezes, como é que a gente aproveita todo o boi de ponta a ponta? Como é que tudo pode ser churrasco agora? Porque no Brasil nós temos uma influência de certa parte norte-americana do Paraná para cima, e que nos traz possibilidades de corte e de uso de carne. E do Paraná para baixo nós temos uma influência muito forte da Argentina e do Uruguai, que nos apresenta formas de desossar, formas de preparar, formas de servir e formas de chamar as coisas. É verdade, o mercado da carne está uma bagunça do ponto de vista de nomes de cortes de carne, né? Tu chega num cardápio de um restaurante, isso é comum. Tu chega num restaurante, num restaurante, tem o cardápio e vem lá, ao mesmo tempo que tem bife de chouriço, e ele está querendo fazer um apelo argentino e um apelo uruguaio, embaixo tem T-bone, que é um apelo norte-americano. Então tem algumas confusões que deveria ser legal padronizar, mas como é assim que o mercado está pedindo, é assim que as operações estão se realizando. O fato é que as pessoas se tatuando, nós dando nomes para os cortes de carne, nós dando nome para as marcas de carne, nós fotografando carne e postando no Instagram, o mercado da carne está acontecendo e numa velocidade cada vez maior. E aí, isso está acontecendo não só em Santa Maria, não só na Bossoroca, não só em Bagé, nem só em Pelotas, nem só em Campinas, nem só no que antes era privilégio de onde tinham as boas raças, as britânicas, aquelas que produziam carne de qualidade superior, do que a gente acreditava que era um reduto. E não estávamos errados, nem nós e nem quem pensava assim. Sim, o Rio Grande do Sul era um grande reduto de genética e de carne de boa qualidade. Não todo boi, mas aqui se achava boi de boa qualidade. Felizmente, para a felicidade geral da nação, a pecuária brasileira vem evoluindo, a idade de abate vem reduzindo significativamente. Sim, existe uma padronização em 5 ou 6 raças que estão dominando o mercado: Nelore, Angus, Brangus, Braford, Hereford, sobretudo estas raças. Isto traz, o produtor está cada vez mais escolado e entendendo. Sim, tem muito boi ruim sendo produzido ainda. Sim, tem boi de 5 anos sendo abatido, tem. Tem boi que roda, tem boa genética e roda por gordura insuficiente, tem. Mas nós estamos infinitamente melhores do que nós estávamos na década dos anos 80 e 90. Tá? E aí, eu trouxe um exemplo disso, porque, como o protocolo falou aqui, eu tenho um trabalho junto da Associação Brasileira de Brangus. Então eu trouxe uma referência aqui de carne produzida por animais brangos, e vocês estão vendo aí, as mães do plantel. Animais que são produzidos e chegam nesse estado de terminação, a pasto com suplementação intensiva nos últimos 100 dias da sua vida, que dão origem a essa carne aqui. E pasmem, agora é a hora do ó. Isso aqui é feito no Pará, não no Paraná, no Pará. Castanhal, fazenda carioca. Certo? Isto aqui só seria possível com Angus, com Hereford, em Bagé, há 20 anos atrás. Certo? Isto é em Castanhal, com Brangus, 40 graus, 98% de umidade relativa do ar, 3.700 milímetros por ano de chuva, sal mineral, genética de qualidade. Esse cara faz um trabalho todo calçado em genômica, identifica as suas matrizes para marmoreio, para rendimento de carcaça. Oferece isso aqui. Então essa é a qualidade de carne que a gente acredita, é a qualidade de carne que a gente está trabalhando. Certo? Pensem, Alexandre. Nem nós tínhamos acesso a uma carne dessas aqui no Rio Grande do Sul há 10 anos atrás. Pensem bem. Os mais velhos aí conseguem me dizer isso. Há 20 anos atrás, para comer uma carne deste nível, tu tinha que ir no mercado del Puerto em Buenos Aires, ou tu tinha que ir no Figueira Rubaiá em São Paulo, ou tu tinha que ir nos Estados Unidos para comer um steak desse aí. No Brasil, aqui não existia, pois isso agora tem no Pará. Uma turma que está nos ajudando muito
e o mercado está cada vez mais dinâmico, mais complexo e cada vez mais rico do ponto de vista da diversidade, é que nós ganhamos consciência com as mulheres, com as crianças, vieram junto conosco os cozinheiros, chefes de cozinha, os médicos nos dando uma baita de uma mão, trazendo verdades e não conhecimentos com a profundidade de um pires, dizendo que não, que se falou muita balela sobre o ovo, que se falou muita balela sobre a manteiga, que se falou muita inverdade sobre a proteína de origem animal, e que não é bem assim, que elas participam e têm papel fundamental numa dieta de qualidade do ser humano, a ponto de nós fazermos disso um evento de carne, o Carne Pampa e Gente, que foi realizado em Uruguaiana, e está para sair a 2ª edição, onde a gente faz uma confluência de ideias, faz um grande evento de churrasco, 2.000 pessoas a céu aberto, traz médicos, traz especialistas para conversar e para repercutir esse tipo de conhecimento. Qualidade que está cada vez mais trazendo a especialização do mercado, as pessoas tendo suas preferências, manifestando suas preferências, questionando por que isto é de um jeito ou de outro. Num mercado de qualidade que disputa, sim, com aqueles camaradas que eu falei lá no começo. E para também deixar uma opinião que é minha, e vocês não precisam concordar. Vocês viram que algumas eu disse que vocês têm que concordar, e outras que vocês não precisam concordar. Essa vocês não precisam concordar, mas esta é a minha opinião, com base em alguns fatos e algumas curvas de crescimento ou decréscimo do veganismo no mundo. A minha opinião é que não, o mundo não vai virar vegano, vocês podem ficar tranquilos. A minha opinião é que não, as pessoas não vão parar de comer carne. E a minha opinião é que não, a pecuária não vai acabar, por mais que o preço esteja a 282 arroba agora. O mundo não vai acabar, a pecuária não vai acabar. Nós vamos virar esse ciclo e as pessoas vão seguir demandando carne. E os drivers disso estão em alguns países. O Brasil agora está na sua menor taxa de desemprego nominal. Não sei que rumo isso vai tomar agora, mas é fato que estava. É fato que a inflação estava sob controle e isso nos autorizaria o incremento de renda para algumas pessoas que ainda comem pouca carne por dificuldade financeira. Então tinha uma expectativa de retomada do crescimento do consumo interno, que caiu. Nós estávamos consumindo 42 quilos de carne bovina habitante ano, estamos consumindo 28 quilos de carne bovina habitante ano. E o brasileiro é muito importante para nós, vocês viram lá nos pesos da balança. Mas é bem verdade também que tem notícia boa vindo pela aí. A China, né, é uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que a gente adora a China, a gente fica puto porque quando eles cancelam um navio de soja, quando eles nos cancelam um embarque, quando eles tiram a habilitação de 2, 3 frigoríficos, o mercado sacode, porque tudo com a China são relações gigantescas. Eu sempre digo que é ingenuidade nossa pensar que nós vamos aprender a fazer negócios com os chineses, se eles fazem isso há 3.000 anos, né? Quem somos nós que, como sociedade, temos 150 aqui no Brasil, como cadeia da carne organizada, temos 30. Vão querer fazer negócio com chinês que tem 3.000 anos de experiência. Mas tem notícia boa vindo por aí. O Brasil vai começar a frequentar o mercado da Indonésia, que é quase que uma outra Hong Kong, é quase que uma outra China, e isso vai nos garantir demanda. E além de outros mercados que nós temos condições. A África é um continente que eu sempre olho bastante, fico acompanhando o crescimento de consumo pelos principais países, e dali tem importador de vir notícia boa. Opa! Bom, vamos lá, eu queria ir para isso aqui. E o que a gente tem para amanhã, então? O que vem por aí do mercado da carne? Se vocês quiserem fotografar, vocês fiquem à vontade, para daqui 2 anos, 5 anos, 2 não, aí estão me sacaneando. Para daqui 5 anos vocês me cobrarem, pode ser pelas redes sociais, tu estava completamente errado. Eu vou ficar bem feliz se vocês me disserem isso. Ou me dizer que eu estava certo. E eu não tenho a pretensão de estar certo. Bom, os dias de hoje e o que vem pela frente nos obrigam à aplicação de conhecimento. Não tem mais como fazer pecuária, impossível. Ser ineficiente nos tempos que a inflação corrigia o erro era bom. Hoje não tem mais, a conta é muito justa. Ou tu é eficiente, ou tu troteia, ou tu sai da estrada. A margem está muito pequena, os mercados estão muito disputados, alguns mercados estão canibalizados. O produtor tem que ser eficiente. Aquele produtor que não faz conta, aquele produtor que não gerencia, meu amigo, eu não vou nem gastar mais chumbo. Nem recomendo vocês como futuros profissionais, ou profissionais são que percam tempo. Porque nós estamos batendo em ferro frio. A pessoa que não entendeu a transformação e a necessidade de profissionalismo
que a produção de carne precisa, desde lá do pasto, agora sim, até o prato, esse cara já está fora e não sabe. É só uma questão de tempo. E ele ainda diz o seguinte: mas pecuária não quebra. Pecuária não quebrava. Quem sempre quebrou foi a agricultura, porque uma frustração em 1.000 hectares de soja te põe no banco e te põe na justiça. O boi tu pode sendo ineficiente, né? Porque eu devia desmamar bezerro com 200 quilos, estou desmamando com 170, tá bom. Eu devia desmamar bezerro com 170 quilos, mas estou desmamando com 150, tá bom. Hoje não está mais bom. Esses 20 quilos fazem a diferença entre teu sucesso e teu insucesso financeiro. Então, pecuária não quebrava gente. Pecuária vai quebrar gente. Pecuária quebrou gente em 2021 e está quebrando muita gente em 2022. Eu queria mostrar esses slides para vocês aqui, como um resumo, o que eu acredito desse sistema de pecuária sustentável. Tá? Do ponto de vista do dentro da porteira, eu acredito naquilo. Que a nossa pecuária vai ter que ser cada vez mais compatível com o ambiente, tem que ser socialmente justo, tem que ter bem-estar animal, tem que ser competitivo pela produção e pela eficiência financeira, tem que ser conectado e tem que ser moderno. Do ponto de vista do produto, a carne de qualidade tem que ter preço, tem que ter maciez, não é preço baixo, tem que ter preço. Tem que ter preço competitivo para frequentar o mercado que ela quer. Tem que ser macia, segura, saborosa, responsável e tem que ser instagramável. Se não der para postar, não serve, tá? E isso não é minha preferência, eu estou dizendo como que o mercado é, principalmente aquele de qualidade, que é para o qual eu trabalho predominantemente. Para todos isso, a gente precisa de conhecimento de ciência, de técnica e de mercado. Aqui que eu queria que vocês anotassem, então, anotassem, né? Tu vê que eu sou velho, né? Anotassem. Tirem foto aí à vontade, para me cobrar daqui 5 anos se eu estou certo ou se eu estou errado. Vou fazer alguns decretos para vocês aqui, não tenho medo de me arriscar, tá? Vou afirmar 10 coisas para vocês aqui. O que vai acontecer no mercado da carne? O mercado da carne vai ficar cada vez... Carne bovina. Vai ficar cada vez mais profissional. Não vai se produzir um boi e ele vai ser rifado e depois eu vou ver onde é que eu vou colocar essa carne. A carne cada vez vai ser mais produzida de acordo com a demanda e a necessidade. Então, isso vai levar a uma especialização tanto do biotipo animal quanto do varejo. O varejo não vai poder mais atender todo mundo. Vai ter cada vez mais uma segmentação de varejo determinada por seu público. Nós vamos no rumo de uma padronização por tipo de cliente. E se o biotipo animal é o biotipo de carcaça procurado vai ser também assim. Nós vamos ter linhas de produção, assim como tem linha de produção de tipo de café, de tipo de açúcar, de tipo de milho, assim como nós temos tipificação de chocolate, assim como nós temos tipificação, e eu estou falando aqui de carne de qualidade. Eu deixei para trás aquela parte da carne do pastel da rodoviária de Belo Horizonte. Faz uns 10 slides atrás que eu dividi a tropa com vocês e disse que eu estou falando de carne de mercado para o qual eu acredito que a gente deva trabalhar. Acredito que nós estamos inaugurando uma onda, e isso fica um recado principalmente para aqueles que trabalham com fornecimento especializado para carne de qualidade. Nós temos que agradecer e depositar um dinheirinho na conta do Marmoreio, viu? O Marmoreio fez um grande trabalho para nós, só que ele sozinho não faz verão. Nós precisamos, além de Marmoreio, nós precisamos discutir mais área de ordelombo, genômica de animais aptos para a produção de carne especializada e distribuição de gordura na carcaça, que está sendo um problema gigantesco, e o professor Saul, com a experiência dele que já viu muita carcaça, pode depor junto comigo disso. Nós estamos perdendo muita gordura no descascar animais gordos, que é a gordura caríssima para produzir. Por quê? Porque como nós temos animais não especializados para a produção de carne numa velocidade de crescimento de forma massal, nós damos comida. Nós estamos acabando o boi com a força do coxo, com a força do pasto bom. E isso faz com que o animal arredonde. Mas como que ele arredonda? Ele põe gordura onde ele tem que colocar? Nem sempre. Muitas vezes animais têm 6, 7 centímetros de gordura na costela, gordura de cobertura, e tem a pior nota de score de Marmoreio. E tem mais gordura visceral e não consegue nem colocar no entremeado da costela. A costela no Rio Grande do Sul hoje é o maior desafio dos frigoríficos. Hoje, nos últimos 3 anos, virou o maior desafio. Nós somos um produtor de costela hiper gorda e que não tem o que fazer com ela. Nem o gaúcho aguenta comer essa costela.
Isso é um problema. Isso nós vamos ter que olhar para isso, tá? Por isso que eu estou colocando de distribuição de gordura. A relativa importância dos pastos. Profissionais que investiram, se qualificaram, entenderem, produtor que organizar a produção do seu novilho com base a pasto, e eu não estou aqui fazendo A ou B, eu estou falando A e B. Não é confinado ou a pasto, não é só pasto sem suplementação ou eu estou falando dos dois. Mas aquele que entender que está na hora de aumentar a relativa importância dos seus pastos tem mais chance de sucesso, por uma questão de custo de produção. Porque milho e soja e outros subprodutos vão ser cada vez mais disputados com o humano, o porco, a galinha e o biodiesel. O último que vai ter acesso a isso é o boi, porque é o mais ineficiente a usar. E se ele quiser usar, ele vai ter que pagar caro. E por mais que a gente tenha uma produção forte no Mato Grosso do Sul, em Goiás, no Paraná, nós não temos como duplicar essa produção num curto espaço de tempo. Ao passo de que a produção de carne sim tem que aumentar bastante. Então tem um descompasso que é a minha opinião, e eu quero que vocês me contrariem daqui 5 anos, eu acredito que cada vez mais o boi produzido com base de pasto e tendo uma força de suplementação em épocas estratégicas e na sua época final, tem chance de ter mais sucesso. Cada vez o mercado de carne vai ser mais interestadual, mais internacional. Não adianta espernear, vai seguir entrando carne do Mato Grosso aqui. Porto Alegre é tomado por carne do Mato Grosso, do Pará e de Rondônia. Antes de ontem, eu vou no supermercado que eu vou toda semana, e eu contei. No supermercado que eu vou, tinham 17 rótulos de carne. Certo? Alguns aqui de Santa Maria, inclusive. 17 rótulos de carne. Marcas de carne. 17. 11 de fora do Rio Grande do Sul. Eu estou triste com isso? Não, se a carne que vocês produzem, eu estou vendendo para fora do Rio Grande do Sul. Não fico triste com isso. Eu quero que todo mundo tenha acesso à carne que precisa, com a competitividade desejada. Para fechar, eu acredito que vai ser cada vez mais desafiador por competitividade, ou troteia ou tu sai da estrada, um consumo mais especializado, mais segmentado por valores, necessidades e apelos. Não menosprezem o apelo das pessoas. Tem varejo de carne em São Paulo que vende hoje churrasqueira descartável. Já viram isso? Ah, mas isso é invenção, isso não pegou. Isso vende muito, porque em São Paulo, na capital paulista, não tem churrasqueira nos apartamentos como nós temos aqui. Então as pessoas compram uma churrasqueira descartável, feita de bambu e de um papel desses reciclável, que tu faz aonde o churrasco? Em cima do balcão da tua pia, onde tu lava a louça. Certo? O apelo da pessoa, a pessoa quer comer um pedaço de carne agora em São Paulo, ele não tem churrasqueira e ele não tem dinheiro para uma churrascaria, ele tem dinheiro para comprar um pedaço de carne. E ele usa uma churrasqueira descartável que custa R$23. A churrasqueira descartável. E tem os malandros que já estão aprendendo a reutilizar. Brasil, né? Preponderância da maciez. Felizmente, para a felicidade geral da nação, né? No Rio Grande do Sul, um negócio que o Júlio publicou esses dias de novo, a idade de abate do gado gaúcho vem caindo, né? Vem reduzindo a idade de abate. Não como na velocidade, talvez, que a gente queria, mas é verdade que nós estamos matando um boi em média, se eu não me engano, de 3 anos e 2 meses, é a média que nós estamos, uma coisa assim, com uma predominância muito grande de animais de 2 anos e meio, que era uma coisa bem diferente há 20 anos atrás, com mais adoção de tecnologia e processamento, principalmente ciência de maturação, viu, professor Saul? Eu acho que o Brasil é um nenê nesse assunto. Nós não sabemos ou não praticamos, não sabemos. A indústria frigorífica da carne brasileira pratica muito pouco a ciência da maturação da carne. E isso os americanos dão aula. A hora que a gente maturar a carne deste boi bom que nós já produzimos, nós vamos saltar de categoria ainda mais. E vamos superar a expectativa do nosso consumidor. E aí tem a ver com aquela criança que está assistindo agora, enquanto eu estou dando aqui a conversa com vocês, que está assistindo a Anitta e o Porchat. Se preparem. Porque o cara que está sendo formado nos valores do Porchat e da Anitta, esses caras estão prontos para nos perguntar qualquer coisa.
Então, se a gente acha que está se incomodando hoje com a Anitta e com o Porchat, esperem para a gente se incomodar com quem está ouvindo a Anitta e o Porchat. Tá? Então, o mercado da carne vai ser cada vez mais questionador, a cadeia vai precisar de informação organizada e conectada. Finalizo dizendo o seguinte para vocês, esse slide aqui já está batidinho, eu vou começar a deletar ele, mas é um resumo do que eu quis trazer para vocês. Eu, Roberto, fui forjado em pecuária vivendo com produtores, com estudantes das agrárias, com publicitários, administradores e economistas. Há muito que eu investigo, e além daquela turma lá, eu dou uma conversada com chefe de cozinha, com médico, com engenheiros, com jovens. Por que engenheiro? Porque engenheiro tem forma e método para tudo. E cadeia de produção de carne é uma cadeia de produção. É um encadeado, que a lógica do engenheiro é a mais adequada. Alguns daqui para lá e outras de lá para cá. Acredito na sabedoria comercial do maior empresário da região e na do seu Zé, aquele cidadão que está ali remando há 40 anos e que tem a convicção dele e o mercado dele. Assim como, por exemplo, tem 3 churrascarias muito importantes em Porto Alegre que não aceitam cartão de crédito no ano de 2022. Quer comer lá? Não tem lugar para comer e eles só aceitam dinheiro. Eu vou dizer que ele está errado? Eu vou querer que ele embarque num mundo que estão dizendo que o Pix, estão dizendo que o cartão de crédito. Se o cara tem um modelo de negócio dele, ele serve 400 espeto corrido por almoço na churrascaria dele, e ele não aceita cartão, ele só paga em dinheiro, não em cheque, não em nada, é dinheiro. E eu vou dizer, eu, guri, que não sei nada, ele faz isso há 40 anos, eu vou dizer que ele está errado? Vou querer generalizar ele? Lembre-se dos slides que tem muita gente. Muita gente. Preciso chamar para um mate neurocientistas, astrofísicos e filósofos, porque nem tudo o professor Saul consegue me explicar. Eu não consigo entender tudo que passa na cabeça das pessoas ainda. E vou ter que fazer um mate e chamar para um assado essa turma que está pensando no futuro, porque se eles conseguem levar um foguete para a Lua, e a Tesla esses dias conseguiu fazer um foguete voltar de ré para o planeta, se eles conseguem isso, eu acho que eles conseguem conversar um pouco mais sobre terra, carne e gente conosco. Tá bom? Obrigado pela presença de vocês. Bom, então, agradecer o Incorte, a todas as pessoas que estão aqui presentes. Agradecer ao Roberto, então, a satisfação muito grande em encontrar esse colega que eu conheci há praticamente 20 anos atrás, quando eu fui fazer mestrado na URGS. Então, o tempo passa, lá era nós com uma expectativa de virar gente, como você diz, Essa expectativa que a gente tem de se inserir no mercado de forma concreta e fazer um diferencial, Então, para mim passou uma história de 20 anos aí, te escutando, dentro, essa motivação aí que é importante para todos esses jovens que estão aí, estudantes e produtores. Todo mundo é um aprendiz, Não interessa a idade, acho que isso é importante. E essa tua palestra veio fazer, como tu disse, um sentido reverso aí da cadeia produtiva, uma forma diferente de pensar, de sair da nossa caixa e entender mais essa questão, qual é a importância que nós temos quando estamos lá no campo, no dia a dia, ou eu trabalho aqui com ensino técnico dentro da universidade, de despertar, tem muitos que estão aqui dos alunos, despertar aí essa visão de mundo, essa conexão aí qual é a importância de cada um de vocês dentro dessa cadeia importantíssima, e o Roberto, então, na palestra dele, foi muito feliz aí nessa questão dessa chacoalhada, vamos dizer assim, que tem que dar nas pessoas, nessas diferentes gerações, que mesmo que as gerações são diferentes, algumas coisas elas têm que seguir um certo padrão, E dentro desse padrão é uma coisa que vem se perdendo muito, que é a capacidade de trabalho, de envolvimento, de sacrifício, de tempo despendido para isso. Isso é uma preocupação que eu tenho, E eu acho que o Roberto foi muito feliz em falar isso para vocês, que não existe mágica, Ninguém consegue se envolvendo pouco, ou de forma superficial fazer a diferença em qualquer sistema, na vida e assim por diante. Então, acho que isso é uma mensagem
muito rica aí da palestra do Roberto, né? E a questão do conhecimento também é uma preocupação, né, de todos que estão envolvidos aí nesse processo de educação, que cada vez mais nós estamos aí numa dificuldade, né, de aprofundamento de conhecimentos, então, para resolver problemas, nós precisamos saber, né, ser especialistas de verdade, não de Google, não de WhatsApp, Instagram, né? Então isso também é uma questão importantíssima aí. E aí, indo para essa parte mais técnica, né, da tua palestra, Roberto, toda essa questão aí também, né, de compreender esse mercado. Todo mundo gosta da carne premium, mas da carne super gourmet, mas nós consumimos também os 5 tipos de carne. Tem gente que chega só no primeiro, que é o ingrediente, tem gente que vai ao segundo, e todos, né, de alguma forma, alguém consome os 5. Né? Em algum momento a gente consome os 5, né? Seja no pastel da rodoviária lá, quando tu desce de uma viagem, ou que tu passa num posto, na estrada, né, no nosso dia a dia, até chegar aí os finais de semana, alguma festa, algum restaurante, e comer essas carnes, né, que na intensidade maior ou menor. Então a gente entender isso, né, e entendendo esse processo, né, como tu disse ali, se posicionar, que é aí que eu vejo, sim, hoje eu atuo parcialmente na universidade e parcialmente fora da universidade, em sistemas de produção aí também, e a demanda é muito grande, como o Roberto disse, aí, por toda essa, né, o produtor está esperando, né, ele também está lá, tem problemas de produtividade, de gestão, de coisa, mas muitas vezes nós estamos chegando lá despreparados, né? Então precisamos, né, principalmente a maioria dos que estão sentados aqui, que estão fazendo uma formação técnica, ou já são técnicos, ou são produtores diferenciados que estão aqui, né? E se não são ainda, estão buscando isso, né? Então o conhecimento é a chave do processo, né? Então, como é que a gente transforma um dado, como o Roberto disse, numa informação, e isso num conhecimento? E essa questão, para mim, aí é fundamental dentro dessa tua mensagem aí, Roberto, né? E eu te pergunto, sim, para nós iniciar, né, uma conversa. Eu acredito que depois vou abrir aí para quem queira se manifestar e perguntar alguma coisa para o Roberto. O que tu vê hoje nas tuas andanças aí, assim, o principal entrave ainda é, principalmente aqui em nível do Rio Grande do Sul, de produzir um animal, né, com capacidade de atingir os 5 níveis dos tipos de carne, ou a indústria não está sabendo ainda fazer esse produto, né, e acaba transformando um boi, né, de uma carne gourmet em guisado, por exemplo. O que tu vê, qual é que é o maior entrave nesse processo aí? Olhando da perspectiva do Rio Grande do Sul para fora, para outros estados, né? Eu morei 5 anos em Rondônia, trabalho em São Paulo, trabalho no Mato Grosso agora. A maior parte da minha atuação é fora do Rio Grande do Sul, então é uma opinião verdadeira e posso dizer legítima. Ela não é a única, mas ela é um ponto de vista válido que eu trago para vocês. As pessoas olham para o Rio Grande do Sul com admiração. Eles admiram o Rio Grande do Sul, reconhecem o valor da qualidade das coisas feitas no Sul. Ponto. Lamentam que o gaúcho briga muito, lamentam que o gaúcho fica muito tempo brigando coisas que não levam a lugar nenhum, lamentam que o Rio Grande do Sul não tem um nível de empresariamento do nível que o seu produto já tem. E aí eu vou te responder a pergunta, então. Um monte de gente me pede carne do Rio Grande do Sul. E eu não consigo contar numa mão o número de pessoas à frente de frigoríficos que eu me animo a dizer, não, tu pode ligar para esse cara, faz um contrato que ele vai te entregar a mesma carne do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro e ele não vai falhar nenhuma semana contigo. Sem querer fazer propaganda, mas felizmente eu trabalho para uma empresa que faz isso, que é o frigorífico Coqueiro. Coqueiro é o meu cliente, nós trabalhamos juntos. Quando o dono da empresa frigorífica entende que não é mandar uma carne daquela carne de luxo,
tem que mandar uma carne daquela carne de luxo a 52 semanas do ano. E eu estou te falando aqui uma coisa que é anterior sobre o mercado de carne do que a formação do professor Saul, para tu ver que se tem tempo isso, tá? Chamei ele de velho agora. Mas isso é básico de mercado e uma parte, eu não estou generalizando, uma parte da gauchada ainda não entendeu isso. Não adianta tu ter aquele entrecô, tu tem que ter 2.500 quilos daquele entrecô todas as 52 semanas para mandar para 2 clientes que tem no interior de São Paulo. Se vocês têm, pode me procurar. Mas tem que ser todos. A choveu, a secou, a estrada caiu a ponte, trocou o governo aqui, agora é livre de aftosa sem vacinação. Eu odeio o PT, tenho pavor do Bolsonaro, isso não interessa. Se tu fez um contrato de 1.500 quilos de entrecô, daquele padrão da foto ali, com 3 operações de casa de carne em Ribeirão Preto, tu tem que cumprir. E poucas pessoas têm esse nível empresarial no Rio Grande do Sul a ponto de atender. Ainda ficamos brigando muito conosco mesmo e não focamos na seriedade e nas oportunidades que tem. Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Entendi bem. Não, nós não estamos... Sabe o que nós perdemos nessa corrida? Nós perdemos a exclusividade. Só nós tínhamos essa carne. E eu vejo, esta semana, eu quase saí de um grupo de WhatsApp, porque eu tenho como pressuposto que eu participo de grupo de WhatsApp que ou eu tenha como contribuir, ou o grupo tenha que contribuir comigo. Eu não fico como figurante. Todo final do ano, ali dia 20, entre o Natal e o Réveillon, eu saio da metade dos grupos que eu estou. Todo ano, tá? Uma política de limpeza, assim, assim como deleto os e-mails e faço umas outras loucuras. O pessoal gritando, porque carne gaúcha, sim, a nossa carne é diferente, a nossa carne é muito boa, a nossa carne tem espaço para... É a carne vitrine, é a carne que vendem isso. Nós perdemos a exclusividade porque outros estados, felizmente, eu não lamento por isso, felizmente estão evoluindo. Só que aquilo ali que eu mostrei não é uma realidade paraense. É um exemplo. Aquilo ali, aqui no Rio Grande do Sul, tem aos montes. Nós temos que se preocupar se nos próximos 30 anos o Pará virar aquilo ali. Aí nós estamos perdidos, eu e tu. Perdido. Do ponto de vista se nós trabalhar para a carne gaúcha. Tá? Então, eu vejo uma perspectiva muito positiva. Eu vejo que o Rio Grande do Sul evoluiu muito. Eu não vejo que nós perdemos o time de algumas vendas. Mas tem operações de bons frigoríficos aqui do Rio Grande do Sul que estão surfando esse mercado, né? E que estão vendendo bastante carne para fora do Rio Grande do Sul e que estão ocupando essa prateleira de luxo. Tá? Então não vejo isso como um problema. Já lamentei mais, porque, de novo, a gente perde muito tempo brigando entre nós. Mas nós deveríamos fazer isso. Institucionalmente, as instituições não se coordenam. Eu trabalhei numa instituição muito importante que eu adoro e tenho um reconhecimento, que é o Sebrae, que tentou fazer muita coisa bacana, fez muita coisa bacana, e em algumas não avança porque, se tu não convidou fulano, se tu não...
sabe? Então se perde muito tempo. Isso, por exemplo, é uma escola que São Paulo não tem. E pode parecer arrogante que eu vou te falar, mas não é, eu só estou te respondendo a tua pergunta, tá? Paulista não perde tempo com essas vaidades. Paulista, esse microfone está me sacaneando. Paulista é negócio. É sim ou não, o teu preço está alto, o teu preço está baixo, fechamos, contrato e vai. Não entregou, pau no jurídico. Ponto. Nós aqui a gente briga, estão me roubando, sabe? Não gosto dele, ele não gosta de mim, aquela coisa toda. Agora a tua segunda pergunta. Bom, eu entendi a tua pergunta, eu não sou a pessoa mais especializada para te responder, tá? E aí tem uma coisa que o Alexandre falou, né? As pessoas hoje, como o mundo é muito contaminado de muita informação, tu sente uma angústia e uma necessidade de saber tudo. Tenho que saber tudo. Não, isso é uma mentira que estão te contando, tu não precisa saber tudo. Tu tem que estar bem informado, que é diferente de saber tudo. Tu tem que te especializar, te aprofundar na tua área. Mas tu não precisa saber tudo de tudo. Tu só não precisa ser alienado, tá? Eu sou uma das pessoas que zelo muito pela minha área de atuação. Eu já frequentei essa discussão aí de produção, já fui da fileira da turma da base produtiva. Hoje faz 15 anos que eu estou fora disso aí. Então eu não tenho ferramenta para te responder. Eu vou te dar um conceito que para mim é importante, tá? Que eu estou vendo lá atrás, ó, meus dois colegas e amigos, o André Bordion e o Juliano Bolzoni, meus colegas de Sebrae. Quando eu saí do Sebrae em 2019, estavam transformando a gerência de agronegócio em gerência de competitividade, certo? Gerência de competitividade. Aí está a resposta para a tua pergunta. Se é soja, amendoim, leite, carne de boi, ovelha, o fato é, e esses dias eu falei isso no Agronautas, estavam discutindo qual indicador importa mais, quilo de bezerro desmamado por vaca exposta, GMD, não sei o que. Eu para mim tem um que faz sentido: reais por hectare líquido por ano. Se isso aí é vendendo boné ou vendendo boi, me provem as planilhas. E por aí passa a resposta, tá? Se vai ser 2 safras, se é com soja, eu acredito muito eu acredito muito em tudo que eu falei aqui, né? Mas aqueles slides do tipo assim, que a partir de agora não tem mais como trabalhar sem informação de forma amadora, porque tu pega uma propriedade de 1000 hectares, tá? Que é muito comum, uma propriedade de 700 a 1000 hectares nesta região da fronteira. Muito comum, tá? Em que o modelo da família é o seguinte: é um homem e uma mulher, e tem 2 filhos que foram estudar na cidade, e por vezes a mulher vai junto para não deixar os filhos na cidade. O custo de vida era baixo desta família. Então, por isso, ele poderia ter boi de 5 anos. Ele poderia desmamar terneiro de 160 quilos. 2022, tendo que assinar Netflix, comprar carro pro guri, curso de inglês e parará, o diesel, que se ferraram, né? Compramos caminhonete a R$13,90 e o diesel está a 6. Não tem mais, o custo de vida disparou. Aquele terneiro de 160 quilos não atende mais a necessidade deste cara. Tá? Então é competitividade por hectare por ano. É quanto que sobra de cascalho no bolso. Tá? E vai ficar uma seleção natural. A Embrapa tem dado disso, o Tocha Ribeiro lá de Dom Pedrito tem dado disso. Eu tinha um slide que eu usava que nos próximos 20 anos 50% das terras de pecuária vão trocar de mão. Isto já está acontecendo. Tu vai na metade sul, tu vai ver toda essa turma do Planalto com operações de gado e de pecuária no sul. Por quê? Porque ou tu troteia ou tu sai da estrada. Com soja, não sei, com o que for, mas cada hectare tem que ser bem utilizado, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista produtivo, do ponto de vista financeiro.
Então agradecemos mais uma vez, Roberto, aí 100%, uma satisfação muito grande de te receber aqui. E volte sempre. Tá bem? Então, agradecemos, Roberto, pela excelente palestra. Muito obrigada, professor Alexandre, pela moderação. E convido agora a Mariellen para entregar um regalo ao Roberto. E uma salva de palmas para os dois. Então, nesse momento, convido a todos para o intervalo e o coffee break, que, enfim, está aqui ao lado. Nós retornaremos em 20 minutos. Música